mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Essa lição, nossa, muito poderosa. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu. A paz do Senhor, Juvenis. A paz do Senhor e um bom dia a Bom todos. dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula nesse domingo de Páscoa. Que glorioso, né? Com certeza. Espero que todos estejam antenados. Em nome de Jesus. Devem ter dormido muito bem, né? Hoje nós temos uma lição aí Graciosa, poderosa. onde o Espírito Santo vai fluir nos nossos corações e que no seu coração aí esteja terra Em fértil nome de Jesus. para receber a boa semente. Já Amém? deu like aí no vídeo, compartilhou, né? Marcou presença, interage aí no chat, né? Comentem aí, porque nós precisamos de saber, né, um pouco do que você tem aprendido. E compartilhar, né, essa palavra aí. E é bom aproveitar hoje, né, domingo de Páscoa. Oh, glória. Aí, ó. Aleluia, Jesus. Recebe. Deus é poderoso demais. Glória a Deus. Vamos orar para começar essa aula. No Uma poder aula do graciosa. Espírito. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Ora aí, vaso. Ora aí. Eu que oro? Tá Ora bom, aí. então. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor tem nos agraciado Amém, para Jesus. podermos falar Glória a da sua Deus. palavra. O Senhor possa continuar o decorrer dessa aula Em conosco. nome de Jesus. Em nome de Senhor. Jesus, fale os nossos corações. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus é lindo demais, Juvenis. Vocês já acompanharam aí, né, o vídeo. Esse vídeo é antigo, né? Está no YouTube. Para você ter ideia, não dando spoiler aí, mas esse vídeo aí foi um dos primeiros vídeos. Acho que eu nunca falei isso para você, Não. hein? Isso é novo, hein? Falou não. Foi um dos primeiros vídeos que eu vi quando eu estava ainda caminhando na presença do Senhor, ainda não tinha aceitado a Jesus, e eu recebi esse vídeo. Exatamente. Você ficou impactado quando viu? Nossa, eu chorei no ônibus, igual criança, e outra. O pessoal vendo um cara, um negro desse tamanho, chorando no ônibus. Aí o que eu fazia para dar uma fingida? Sabe o que eu fazia? Eu bocejava assim, não tem que ser boceja? É porque é para sair lágrima dos Isso, olhos. aí todo mundo, não, menino, tá com sono, é por isso. Tá? Ai, mas é um vídeo muito lindo também, quando assisti. Fiquei muito, assim, forma como eles retrataram, né, o amor do nosso Deus, ter enviado o seu Filho para que nos reconciliasse, né? É lindo demais. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa aula hoje. Vocês devem ter lido a lição, né? Em nome de Jesus, né? Devem ter lido a lição. E a nossa lição, o tema dela, né?
Primeiro, vamos dar bem-vindo aos visitantes. A gente nem deu bem-vindo a todos os visitantes. Um Meu prazer. Meu nome agora primeiro. Seu nome, fala aí. Meu nome é Hércules. E o meu é Aline. Somos professores dessa classe graciosa aqui, ó, como que eu tô balançando minha cabeça. Parecendo aqueles bonecos de carro que coloca lá em cima. Eu acho que fica legal fazer isso. Somos professores do Juvenis. Eu também sou professora aqui da Marcas do Evangelho, da classe maternal das crianças. Mas vamos lá. Então, o tema da nossa lição é: Ele foi sacrificado por amor a nós. Glória a Deus. Forte, Jesus, é lindo demais. Nós vamos fazer a leitura em classe aí com uma aluna preciosa que nós temos. Vocês podem acompanhar aí. Depois a gente volta cá. Paz do Senhor Juvenis, meu nome é Rebeca e eu vou fazer a leitura bíblica em classe junto com vocês. Lucas 23, 33 a 46. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, Juvenis, vamos lá. Obrigada, nossa aluna Rebeca, participar com a gente aí. Vamos aqui, então, pro texto áureo, né, da nossa aula, que está lá em Efésios 5:2, e diz assim: E andai em amor, quando também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Glória a Deus. Glórias a Deus Glória por a isso, Deus. né? O texto diz que ele se entregou, né? Oh, Jesus, é lindo Por demais. cada um de nós. Ele não, hoje você tá bem, né? Então, assim, Essa lição nossa muito poderosa. Aí, Assim. viu? Mexeu muito comigo. Isso é bom. O Espírito Santo vai. Todas as lições, né? Aqui. E aí, ele não foi Roma que levou Cristo, né? Não foi Herodes, não foi Verdade. os fariseus, né? Ele mesmo se entregou Oh, por Jesus. cada um de nós, assim, a despeito de se nós iríamos dar alguma coisa em troca ou não. Ele cumpriu o propósito dele, pelo qual ele foi enviado, para fazer aquilo que nós Glória a não Deus. conseguimos fazer, né? Lindo Então, isso demais. é gracioso. Vamos aqui, então, para os objetivos, né? O objetivo: explicar o que é expiação, compreender o valor do sacrifício de Jesus e conscientizar de que Jesus morreu em nosso lugar, porque Fantástico. nós que éramos para estar naquela cruz, né? E aqui, já começando nesse primeiro tópico aqui da expiação, eu queria, na realidade, voltar lá atrás, né? Lá na queda, um pouquinho. Depois o professor Hércules vai falar um assunto muito importante também que vocês precisam saber. Fiquem hoje nessa antenados, aula. fiquem antenados, porque o assunto é extremamente importante. Sim. Eu sei que vocês fizeram uma provinha esses dias, Esses dias. então quem sabe vou dar umas respostas aí, vocês vão vendo assim, cara, então respondi errado isso daí, então vocês vão Verdade, saber. Então, a gente vai voltar, Juvenis, lá na queda, né? O Senhor
criou o homem e a mulher, e a gente sabe bem disso, que a gente está na série do céu, né? A gente passou por muito tempo falando sobre, a gente está falando ainda sobre isso, mas o Senhor nos criou em perfeição, em relacionamento. A palavra, né, diz que Deus ele vinha na viração do dia para se relacionar com o homem, e tudo perfeito, né, tudo maravilhoso. O homem tinha prazer, tinha deleite, né, ali na presença do Senhor, até que chegou o ponto da queda, né, a desobediência do homem. E o que acontece, né? O pecado agora entra no coração do homem. Agora o homem que tinha deleite na presença agora tem medo. A gente já falou sobre isso uma vez numa aula aqui, né? Agora o homem ele tem medo. Nós vamos ver um pouquinho mais lá à frente como o povo de Israel se comportava quando Moisés subia, né? Eles tinham um temor quando ouviam o monte fumegar, tremer. E Deus sempre quis esse relacionamento com o homem, mas o pecado nos afasta de Deus. Mas Deus já tinha um plano traçado, Deus já tinha um projeto justamente para essa volta, essa reconciliação. O homem, infelizmente, se entregou, né, às paixões, às concupiscências. Nós vimos lá em Sodoma e Gomorra a depravação do homem, a que ponto o homem chegou, né, o pecado de forma deliberada, e isso, né, a gente sabe que isso nos separa, o pecado nos separa de Deus. E então a gente chega lá na peregrinação, né, do povo de Deus pelo deserto, onde o Senhor tirou o povo do Egito lá com mão forte, né, da escravidão, de tantos anos de escravidão. O povo ali estava subjugado, sofrendo, e o Senhor, mais uma vez, com poder, tirou o povo de lá de dentro e prometeu essa terra para o povo, uma terra que manava leite e mel, e o povo teria que passar pelo deserto. E ali no deserto, Deus falou com Moisés que queria voltar a ter esse relacionamento, queria habitar no meio do povo. Então, aí o Senhor começou a ditar para Moisés como que ele faria isso. Teria um santuário ali para que o povo pudesse ter esse relacionamento. Mas teria formas, né? Esse santuário ele foi ditado para Moisés parte por parte, peça por peça. E esse santuário que a gente chama que é o tabernáculo, como a Bíblia fala, ele é a sombra dos bens vindouros. Então, aquilo ali tudo apontava para Cristo. Eu tenho uma perguntinha aqui para você responder. Todas as coisas que estavam ali no santuário, era de propósito? Com certeza. Tudo tinha um sentido espiritual. Tudo apontava para a redenção, para a reconciliação do homem, para a obra de Cristo, tanto que a disposição dos itens, né, a princípio a gente tinha o altar do holocausto, que era onde ali era queimado, né, as ofertas, a pia de bronze, os pães da preposição, o candelabro, o incensário, que era o átrio, né, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Perfeito. O Santo dos Santos era o lugar onde somente o sumo sacerdote, olha que coisa assim que a gente consegue agora observar o que Jesus fez, olhando para isso. O Santo dos Santos era o lugar onde o sumo sacerdote ia para fazer propiciação pelo pecado do povo, né? Pelos seus próprios pecados também. Sim. Né? Porque ele também era imperfeito. O sumo sacerdote também era imperfeito. Lembrando que no santo lugar, no lugar santo, os sacerdotes se enguiziam todo dia. Todos os dias. E, só para recapitular, então eu entendi isso. Então quer dizer que no santo tinha o santo lugar, que ali tinha as todos os dias peças, sacerdotes. e todos os dias eles tinham que ir lá para queimar incenso. Isso aqui é oração. Tudo tinha significado, Rapaz, gente. Rapaz, que bênção. Tudo tinha. Eu não tinha pegado isso. Isso que você tem que pegar rápido. Não sei se vocês estão conseguindo pegar aí. Esse é o tema da aula aqui. Tem que pegar rápido. Vocês têm que ser profeta.
Então quer dizer que lá no Santos dos Santos existia agora o sumo sacerdote, No Santo dos Santos. mas não era todo dia que eles entravam? Não era todo dia. Não era todo Tá parecendo que dia. tá dando algo maternal. Você pode me explicar isso? Crianças. Mas por que não? Porque havia uma ordem de Deus, né? Era uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez E por não ano. sem sangue. E era um sumo sacerdote. Era um sumo sacerdote. Então, isso fazia o povo, durante esse tempo, durante o ano, levava sacrifícios pelo pecado. E, inclusive, é bom a gente ressaltar aqui que era um animal Sim. sem defeito. E eles tinham que ter um tipo de vínculo com esse animal. Então, quando eles levavam, eu imagino, o animal ele não tinha pecado, né? O animal era inocente. Então, é isso que a gente hoje olhamos para Jesus. Isso. Foi a mesma coisa. E aí, no caso, você está falando, então, esse animal significava que o bode emissário, no caso. Os 2 bodes Também. de Levítico 16, né? Isso Então, aí. você está querendo dizer que O bode emissário de Levítico 16 era quando era oferecido uma vez no dia da expiação. que era o sacrifício pelo povo. Pelo povo, exatamente. E o sacrifício outro pelo povo. significava o quê? O outro bode? O outro bode, ele era o sacrifício do pecado, e o outro era tirar o pecado, né? Entendi. Então, Tá nós tirando podemos o dizer, pecado. então, que o primeiro Meio do bode, povo. Por isso que ele era lançado lá no então, deserto. o primeiro era a redenção e o segundo é pelos nossos pecados. Exatamente. E, como eu estava falando, ressaltar a questão do sacrifício que o povo levava pelos pecados, né, durante o ano, porque um animal ele não podia ter defeito, e a gente olha a inocência do animal, né? Como se a gente fosse olhar hoje um bichinho de estimação que você tem que levar ele lá para ele ser sacrificado por causa do pecado que é seu. Então, isso deixa a gente assim. A Bíblia fala, né, que Jesus ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Não abriu a sua boca. Ele teria defesa, sim, com certeza. Se ele quisesse, ele podia mandar uma milícia de anjos para defender ele ali. Mas ele estava indo ali para que eu e você voltássemos a ter esse relacionamento que o homem tinha no Éden. E hoje, aquilo que nos fazia separação, o pecado nos faz separação ainda. Mas hoje a Bíblia nos diz, em Hebreus 4, que nós temos um sumo sacerdote, né, que agora não é só uma vez por ano. Como eu falei aqui, o tabernáculo, a disposição, era como se fosse a cruz, era a sombra de bens vindouros. Então, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas o nosso Jesus se sacrificou, que foi o sacrifício perfeito, para que eu e vocês tivessem acesso, através do sangue dele, ao nosso Senhor, todos os dias. Perfeito. Mas de qualquer forma? Não é. As disposições dos itens lá no tabernáculo nos leva também de que nós precisamos nos sacrificar, nós precisamos nos lavar, limpar o nosso coração, nós precisamos orar, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para ter esse relacionamento, para ter essa presença também. Mas isso através de Jesus Cristo. Isto pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E uma das coisas que eu estava vendo nessa lição sobre a questão da expiação, sobre a questão do sacrifício de Jesus, como diz em Hebreus 4, que eu ia citar aqui, em Hebreus 4 fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Gente, mas a Bíblia lá diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, o que diz lá em Hebreus? Fala que nós devemos nos aproximar dele com confiança, de que nós acharemos, teremos a misericórdia, porque ele viveu, né? Ele habitou entre nós, ele sentiu na pele o que nós sentimos. E nós vimos isso porque nós precisamos entender que quando nós nos aproximamos do trono da graça, nós vamos achar favor. Com o coração contrito, com o coração arrependido, nós vamos achar esse favor, porque
Jesus ele se compadeceu, tanto que ele enviou o Espírito Santo, porque ele sabia que nós íamos precisar. Ele sabia que nós íamos precisar da ajuda do Espírito Santo para viver uma vida em santidade, para viver uma vida de redenção, de intimidade com Deus. E graças a Deus que ele nos enviou o Espírito Santo para isso. Então, essa obra, quando a gente para olhar o Velho Testamento, a Antiga Aliança, como que era o tabernáculo, como que era essa aproximação, como era a expiação pelo pecado, e quando a gente olha para Cristo, a gente fica maravilhado, fica constrangido com o que Jesus fez por nós e o que nós temos nele, né? Porque hoje, quando Deus olha para nós, ele vê o sacrifício de Jesus, ele não vê mais um homem depravado, mas ele vê o sacrifício de Jesus. Isso é lindo, né? Perfeito. Perfeito mesmo. Glória a Deus por isso. Agora é contigo, Vaso. Então, nós no início da lição, a Rebeca leu um texto muito bonito, né? Que é o ladrão da cruz e o que Deus fez por ele. E um fato muito importante, vou ser bem breve nessa explicação, é que existiam dois, uma direita e outra esquerda. E engraçado que diversas vezes ficava conversando com Jesus e mandando ele descer da cruz, e falando com ele várias coisas. E Jesus não responde nada. E isso é uma lição para cada um de nós. Jesus estava dando uma lição para cada um de nós. A mensagem que Jesus estava passando para aquele ladrão era que com quem não tem, com aquelas pessoas que não querem nada com o Evangelho, ele não tem que dizer nada. Ele não tem que ficar conversando com quem não quer nada com o Evangelho. E eu vou dizer porque eu disse isso aqui. Há muito tempo atrás, eu estava conversando com algumas pessoas e a respeito, Deus, por isso que eu voltei para falar. É até um breve testemunho. A respeito se os dons cessaram, se não cessaram, eu estava conversando com uma pessoa e tentando convencer ela que os dons não cessaram. E desviada e não reúne igreja nem nada. E aí o Espírito Santo me fez lembrar daquela passagem de que Jesus diz bem assim, não dê pérola, não jogue as pérolas aos porcos. Então, no ladrão da cruz, que estava falando demais, ele não respondeu nada. E, ao mesmo tempo, ele estava tocando no meu coração, falando exatamente isso. E o que ele me fez refletir? Que a palavra de Deus ela é tão preciosa que não vale você ficar lançando ela para qualquer pessoa. Não vale a pena você entrar em alguns tipos de debate. Porque ela é pérola. E quem vive no pecado, não compensa você ficar jogando aquilo que é valioso para quem quer viver na prática do pecado. Mas engraçado que existia um outro ladrão. E Herodes, ele foi evangelista. Porque lá na cruz de Cristo, ele bota o quê? Rei dos judeus. Então, quando esse ladrão ele olha para cima, ele é rei, então ele tem um reino. Então ele tem um reino que é eterno. Então ele diz o quê? Lembra-te de mim quando entrares no seu... Opa! Na verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu estou querendo dizer? Que cada um de nós, assim como o ladrão da cruz, quando nós estamos em Cristo, nós já estamos no antegozo da glória. Nós já estamos experimentando já o reino futuro. Sim. Mesmo que nós estamos aqui, mas nós já podemos experimentar, manifestar. Exatamente. E aí, a irmã Aline, quero ser até bem rápido aqui, a gente estava falando sobre expiação, e ela falou de uma forma mais panorâmica. De fato, do que ela disse é verídico, tudo que ela disse. Existe hoje, no nosso meio, um conceito teológico que se chama, na nossa lição vai estar expiação ilimitada. Mas existe um conceito teológico, inclusive vocês fizeram a prova,
sobre a expiação limitada. Tem a ilimitada e a limitada. Em grosso modo dizendo, o sacrifício de Cristo, ele foi por todos ou ele foi só por alguns? Deixa eles responder. Não, é essa aí mesmo, essa é uma pergunta. Coloca aí no chat. Coloca aí no que a gente quer chat. saber. Esse sacrifício de Cristo, ele foi por todos ou ele foi só por alguns? E eles têm textos bíblicos para provar, de fato, que o sacrifício de Cristo ele não foi por todos, ele foi só por algumas pessoas. Mas todos os textos, olhando de maneira sistemática, de maneira honesta. De maneira sem botar inferência. O que é uma inferência? É você botar no texto o que o texto não quer dizer. Todos os textos não passam numa exegese honesta. Não passa. Se você for interpretar os textos, não passa. E aí, eles refutam a gente que acreditamos na expiação, que é uma expiação ilimitada, ou seja, o sacrifício de Cristo foi por todas as pessoas, todos os seres humanos. Alcançou todas as pessoas. Raça, cor, língua, nação. E aí surgem os questionamentos de quem pensa diferente, que é uma visão determinista, assim como o pastor Jairo diz, ou uma posição decretiva, vamos se dizer. E eles vão dizer que a gente é pelagiano. Só que Pelágio, o que era o pelagianismo? Eles acreditavam que o homem era um ser moral e eles não acreditavam no pecado original. Esse homem era um monge chamado Pelágio, e ele foi refutado por Agostinho de Hipona, logo nos primeiros séculos, 4 ou 5. E ele acreditava que o homem ele tinha participação 100% na salvação dele. Então, não dependia de Deus. Ele participava inteiramente da salvação. Esse era o pensamento de Pelágio. Só porque nós acreditamos que a salvação é para todas as pessoas. Então, eles chamam os arminianos de pelagiano, mas isso não é o que o arminianismo crê. Nós não cremos dessa forma. Nós acreditamos que todas as pessoas, o sacrifício de Cristo foi suficiente para todas as pessoas, mas as pessoas respondem a esse chamado de maneira positiva ou de maneira negativa, né? E aí eles chamam a gente também de universalistas. O universalismo vai dizer que todo ser humano será salvo. E são textos que são lançados de maneira fora do contexto e assim, pincelados, mas não se sustentam. Então, esse é um dos pontos, né? Igual, por exemplo, a visão calvinista, eles creem na depravação total, né? O arminianismo também crê na depravação total. Só que o calvinismo ele crê numa eleição incondicional, só que o arminianismo crê na eleição condicional. Ou seja, essa eleição, ela depende de Deus, sim, mas só que o homem responde a essa, corresponde. A outra coisa é essa expiação. Na visão deles, ou particular, ou limitada. Na visão arminiana, é a visão ilimitada. Então, nós não acreditamos que essa expiação ela foi só por algumas pessoas, porque eles pegam termos afetivos do Antigo Testamento e tentam inserir agora no Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento era uma nação. Né? Você vai ler Êxodo 19, Deus citando, falando que aquela era uma nação santa, um povo adquirido, enfim. Só que agora Pedro, em 2 Pedro 2,9, vai dizer que nós agora que somos, ou seja, a igreja, porque Israel não cumpriu os propósitos de Deus. Quem agora cumpre os propósitos de Deus, agora é a própria igreja que tem agora esse direito de cumprir. Ok? Então, esses são alguns pontos. Então, eu queria trazer para vocês, porque talvez um dia vocês possam encontrar pessoas que pensam dessa forma, que o sacrifício de Cristo não foi por todas as pessoas. Então, nós acabamos de ver aqui vários textos, eu posso ler vários textos para vocês a respeito do sacrifício de Cristo que foi por todas as pessoas. Um deles, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por
todos, para servir de testemunho a Glória seu a tempo. Deus. E eu tenho vários textos aqui para mostrar, porque o todos para a visão calvinista não quer dizer, segundo a visão deles, não quer dizer toda a humanidade. Engraçado é que o pecado, quando a palavra de Deus diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então, aí o pecado é para todos, mas a salvação não é para não. todos. Então há uma incoerência, é como assim, amor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, e aí eu te chamo para o arrependimento. Vinde a mim. Vinde a mim, Aline. Aí a Aline vem até mim. Só que aí ela está infectada por um pecado. Aí eu vou e eu tenho o antídoto para ela. Eu vou, dou a vacina. Só que a vacina ela está vazia, não tem o líquido. O chamado é para todos, mas só alguns que eu vou dar. Aí não, né? Então fica um pouco incoerente esse pensamento deles, entendeu? Então é nota 0 aí. Dá um dislike aí. Então não dá, não se sustenta. Então eu quis trazer essa informação para vocês, porque pode ser que um dia vocês podem escutar alguém falando disso, ou também até para título de informação. O próprio pastor Jário sempre está falando. O pastor sempre fala. Então, para vocês já estarem familiarizados, que são coisas que vocês precisam de saber. Não entrar em debates, entendeu? Isso não vale a pena você ficar debatendo sobre isso. Mas a informação você precisa saber para você entender o que nós, arminianos, nós cremos. Então, agora nós vamos estar chamando uma galerinha aí top, que vai estar participando agora com a gente de um bate-papo. Cheio de Deus, ô glória. Deus é tremendo. Eu já tenho uma expectativa que eu vou ser muito impactado. Deus. Aleluia. Amém? Vamos lá, Então, vamos gente. chamar eles agora? Venham. Chegamos, senhoras e senhores. Estamos aqui, ó, com os nossos alunos maravilhosos. Eles vão se apresentar, né? Com certeza. Eu não vou ficar aqui falando toda hora. Não, a vou gente deixar não eles vai também falar. A gente vai desenvolverem também. deixar eles falar. Estão bem à vontade, não estão, gente? Estão felizes com Jesus? Com certeza. E eu já estou sentindo já a presença do Espírito Santo. Ô, aqui, glória, glória a Deus. Dá um glória aí, gente. Dá um glória a Deus. Ô, glória! Pode falar mistério aqui, irmã? Então, gente, nós estamos aqui de volta com essas juvenis maravilhosos, vieram participar da aula com a gente, cheio de Deus, no poder do Espírito Santo. Vão compartilhar muita experiência aqui com vocês, né? Sim. Glória a Deus. E eles vão se apresentar, gente, para nós. Nós estamos com 2 alunas novas esse trimestre, né? Sejam bem-vindas, visitantes. Não, elas não são visitantes. Então, elas estão aqui para cooperar também com essa aula, as meninas preciosas, né? Com certeza. Glória a Deus. Vamos começar dessa bancada aqui. Seu nome, telefone, não. Só o seu nome. Hi, my name... Não, brincadeira, gente. Em português, por favor. Olá, meu nome é Ana Luísa. Agora eu tenho 15 anos. Parabéns, E eu sou a Ana nova aluna do Luísa. Juvenis. Muito bem. Vamos aqui essa aluna aqui, que também é nova aqui no Juvenis, gente. Também? Também. Se eu tô aqui, né? Vai, Meu fala nome aí. é Sofia Moreno e eu tenho 15 anos e sou nova aluna da IBD do Juvenis. Bem-vinda! Agora nessa bancada aqui, fala aí, quem é você? Meu nome é Júlia, eu tenho 15 anos também, já estou no Juvenis há um tempinho. Mas é a primeira vez que eu estou gravando aula. Isso aí, Júlia. Pegou o microfone hoje pela primeira vez. Sim. E eles estão achando que é a primeira aula, né? De outras, né? Vai haver muitas outras. E esse aqui, gente, ninguém conhece, a gente Gustavo. sabe. Ninguém conhece esses aqui. Gente, meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, tenho 17 anos. É um prazer estar aqui, ser convidado para participar dessa aula. Então, Glória a Deus. gente, nós estamos felizes, tá, com a presença de vocês. E a nossa aula de hoje, ela teve um tema, assim, um tema muito precioso, né? Sobre o sacrifício de Jesus, que foi por amor a nós. Então, eu queria, assim, que vocês falassem, assim, eu sei que cada um de vocês já tiveram experiências com o Senhor, sei que vocês já tiveram experiências profundas também com Jesus. E eu queria, assim, que vocês respondessem para mim, quando vocês veem a cruz, a imagem da cruz, a gente vai começar por onde, amor? Amor, professor Hércules. A gente vai começar por onde, professor Hércules? Por aqui ou por aqui? Não, quem tiver aí mais à vontade. Vou tirar.
Quem vai tirar aí? Zerinho, tô brincando, vai começar por aqui. Eu tava entrando em pânico aqui. Então, o que que vocês veem assim, o que a cruz é para vocês? Queria que vocês me respondessem assim, sim. Fiquem à vontade. Quando fala nome cruz, imediatamente vem na minha mente a morte de Jesus, o sacrifício que ele fez por todos nós e o grande amor dele. E também vem à mente nós que temos que carregar a nossa própria cruz. Praticamente é isso que vem na minha mente. Amém. Você, Gustavo, fala pra gente. Então, é o que ela disse, né? Mas eu vejo, tipo assim, a demonstração tão grande de amor dele, né? Porque um Deus, né, que deixou toda a sua glória para salvar uma humanidade, nada se compara a um amor desse. E, tipo assim, até me emociono em falar isso, porque, tipo assim, existem tantas pessoas que hoje se encontram sem Jesus, sem esperança, mas ele morreu por cada uma delas, para trazer esperança novamente. Glória a Deus. E, tipo assim, o maior ato de amor para mim foi a morte de Jesus na cruz. E às vezes nós não conseguimos demonstrar isso no nosso dia a dia, né? Nosso amor é falho, nós negociamos esse amor por Jesus, mas ele está de braços abertos a não receber, né, da forma que nós somos, né? Não aceita o nosso pecado, mas ele nos aceita, ele está disposto a nos abraçar novamente. Glória a Deus. Vocês, meninas. Assim, eu acho que não tem muita coisa para adicionar, né? Porque a cruz, assim, quando a gente vê qualquer imagem da cruz, acho que é, assim, automático a gente lembrar do sacrifício de Jesus, né? Por nós. E tipo, a representatividade, né? A cruz representa mesmo o sacrifício que Jesus fez pela gente, tipo assim, um amor imenso, inimaginável, que, assim, a gente não consegue descrever de verdade o amor que ele tem por nós para ter sacrificado a sua vida e até mesmo o amor de Deus por ter sacrificado seu único filho para salvar uma humanidade que não merecia. Nós não merecemos ter o sacrifício de Jesus, nós não merecíamos nada disso, mas mesmo assim, Deus deu seu filho, Jesus se sacrificou para que nós possamos estar aqui hoje, nós possamos estar nos rendendo, nós possamos estar de novo tendo contato com o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que é isso. Glória a Deus. O que dizer? Então, para mim, ao mesmo tempo que eu vejo a cruz de Cristo... Ai, gente, perdi aqui. Pode voltar de novo. Eu enxergo assim, ao mesmo tempo que eu vejo morte, eu também consigo contemplar a vida. Porque, como diz Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então, o Deus se fez homem humilde, veio em forma de gente para nos dar vida, para nos servir. Sabe, um Deus tão poderoso veio em forma de homem para nos servir. Isso é grandioso. E hoje nós temos vida através da morte dele. Glória a Deus. Deus é muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Você quer acrescentar algo, Não, professor eu Hércules? tô só escutando. Eu falei que é só corroborar. aprender. Você quer falar alguma Pode coisa? falar. Pode falar. Eu não sei se é muito importante, mas veio um negócio na minha mente aqui. Sempre é importante. É que destaca também a obediência, que vem um exemplo muito grande para nós. Hoje em dia, por exemplo. Para os nossos líderes, professores, qualquer liderança acima de nós, para os nossos próprios pais, a gente tem que ter uma obediência. E o próprio Jesus teve obediência. Por exemplo, ele pediu para tirar o cálice dele, porque ele não queria. Ele viu que era doloroso, que era muito ruim o que estava vindo. Era o peso de todo o pecado de toda a humanidade. De toda a humanidade. Todas as gerações. E ele não queria. Mas mesmo assim fez a vontade do Pai, mesmo que ia doer nele. E eu acho isso muito importante de destacar. É lindo, né? A gente estava falando, né, aqui na aula. Vocês sabem como que funcionava o tabernáculo? No Antigo Testamento? O sacrifício. E quando a gente olha vocês sabem que tinha que ser um animal inocente, né? Não, claro que o animal é inocente, né? Os animais são inocentes. O animal é perfeito. E o animal era inocente. O pecado não era do animal, o pecado era do povo. E quando a gente vê isso, e vocês vão pensar assim, vocês com bichinho de estimação, né?
vocês amam muito. Não sei se vocês têm papagaio, periquito. Mas você sente quando você perde, né? Aquilo, você vê um inocente levando um pecado que não era dele, que era seu, e morrer ali na sua frente, aquilo você, nossa, é muito... Você tá lá, né? Mas Pode falar. é para nós estarmos lá, né? E tipo assim, uma pessoa assim que não tem culpa de nada e receber, né? A culpa que estava sobre nós, jogar sobre ele, né? E Jesus levou sobre ele, né, as nossas iniquidades, né? E ele era inocente, né? Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, para que eu e cada um de vocês tivesse esse relacionamento com ele. É lindo demais, gente. Assim, e nós precisamos corresponder isso, né? Nós precisamos corresponder. Eles estavam aqui, né, falando uma coisa muito interessante antes deles virem para o bate-papo, que eu queria que eles falassem aqui sobre um exemplo. Eu não queria que você citasse o nome de ninguém, mas o exemplo de uma pessoa no TikTok, né, que vocês viram. Quando essa pessoa fizeram uma pergunta para ela, quem pode falar isso para mim? Eu acho que Falar a aqui Júlia é melhor para falar isso. Para a turma. É de uma famosa, né, que trabalha com a internet. E aí ela foi num podcast. E aí fizeram uma brincadeira com ela, em qual eles diziam uma palavra e ela tinha que dizer o que aquilo significava para ela. E aí, em uma dessas, perguntaram para ela, falaram Deus. E aí, tipo, ela não sabia dizer, ela ficou um bom tempo pensando, e depois ela falou, perdão, não sei o quê. E aí, logo em seguida, perguntaram TikTok, que é a plataforma a qual ela trabalha. E ela, assim, não pensou duas vezes antes de falar, é minha vida. E, assim, é uma coisa que a gente estava conversando, porque pegou muito para todos nós, né? Para a gente que vive aqui na igreja, porque aqui Deus é a nossa vida, né? E ver pessoas desperdiçando as vidas delas por uma coisa, assim, tão banal, que não vai agregar nada para a vida de ninguém, é muito triste. Ainda mais ver uma pessoa que, assim, ela é nova e tal, é muito triste ver. Ainda mais pensando também na questão do sacrifício, pensar que, né, Jesus fez o sacrifício por nós, e as pessoas estarem desperdiçando, tipo assim, que ele era uma pessoa inocente e deu a vida dele por nós, para, tipo, a gente estar fazendo coisas tão inúteis, que, tipo, não agregam em nada, que não dão significado a nada, e isso é muito, muito doloroso. A Bíblia fala que Jesus, ele é o sumo sacerdote, que ele se compadece das nossas fraquezas. Porque ele veio, habitou entre nós, então ele sentiu na pele o que é ser, né? Sentiu na pele o que é estar. Mas ele, não, por mais que foi tentado, mas não pecou. Não pecou. E o Espírito Santo, que ele enviou, ele sabia que a gente não ia, né, nas nossas limitações sozinha, a gente não ia conseguir. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês assim, cada um vai responder para mim. Quando foi que vocês perceberam esse amor de Jesus por vocês? Porque eu sei que todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos experiência que eu falo assim, nossa, você sentiu verdadeiramente esse amor. Eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente. Quando eu entrei aqui na Marcas do Evangelho, eu já fui 9 anos na Maranata, mas quando eu entrei aqui, eu entrei de uma forma... Eu fui transformado pelo Espírito Santo. Me alimentava muito, me lançava aos pés de Jesus de uma forma, assim, muito incondicional. Mas chegou um tempo que eu comecei a questionar, né, a Deus, porque eu não, tipo assim, eu não estava conseguindo alcançar aquilo que eu queria, né? Eu queria mais, só que eu não conseguia alcançar. E, tipo assim, dificuldades do passado estava vindo à tona novamente sobre mim, eu não conseguia vencer. E eu comecei a desistir da fé. Isso, tipo, um pouco tempo atrás, eu começava a cogitar, tipo assim, abandonar a igreja. Eu converso isso com os meus pais. Mas chegou um dia, foi em 11 de dezembro de 2020. Eu decoro essa data até hoje. Teve um dia, nas férias, eu estava deitado na cama e o Espírito Santo falou comigo na minha mente. E há muito tempo eu não ouvi o Espírito Santo falar comigo. E ele falou assim, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade daquele tempo que você falava comigo antes de dormir, quando você acordava. Eu estou com saudade, eu quero isso novamente. Eu quero ter um relacionamento com você novamente.
E aquele dia eu fiquei assim impactado com aquilo, porque fazia muito tempo que eu não via a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. E a partir daquele dia eu comecei a orar. Eu passei tipo um dia inteiro orando a Deus, me arrependendo dos meus pecados. E hoje eu só estou firme, estou experimentando experiências assim extraordinárias de Deus e consegui alcançar o que eu estava pedindo a Deus no passado. E isso foi demonstração de amor. Jesus, ele nos deu acesso, né? Tipo assim, a gente tinha tipo, por exemplo, no passado, no tabernáculo, era uma expiação do pecado uma vez por ano, mas ele rasgou o véu para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, Todos os né? dias. Para ter o arrependimento que nós o perdão dos nossos pecados que nós precisamos. E isso só alcança através da cruz de Cristo, Glória né? a Essa Deus. transformação que há em nós só Jesus pode dar. É lindo, Glória a né? Deus. Tem mais que falar. Então, eu cresci na igreja, mas aos 10 anos de idade foi mais uma escolha racional, né? Que eu percebi que não dava para viver sem Jesus e, enfim, que eu deveria ir adiante dele. Mas ainda assim, eu ainda tinha muitos questionamentos na minha cabeça. Vivia mais uma vida de aparência mesmo, porque dentro do meu coração eu era como Nicodemo, sabe? Que seguia Jesus às escondidas. Eu não tinha assim vontade de falar de Jesus, eu não sentia coragem, eu sentia vergonha de seguir Jesus. Mas há um tempo atrás, foi ano passado, foi quando eu voltei para Marcas, que eu tive, meu Deus, foi um encontro assim Glória a Deus. estrondoso, que Deus falou comigo. Glória a Deus. E foi o primeiro dia assim que eu senti o amor de Jesus, porque antes eu não me sentia amada, eu me sentia rejeitada. Eram coisas que vinham sobre a minha mente, mas Jesus me libertou Glória daquilo a Deus. em um dia, sabe? E hoje eu não consigo mais me ver sem Ele, não consigo. Ele é a minha vida, Ele é meu respirar, Ele é tudo para mim. E nossa, Jesus é muito bom. Ele é meu respirar. Olha, eu nasci na igreja. Sempre Na fui igreja de igreja. mesmo? Conta sobre isso. Uma hora que eu uma piada dessa. Nossa, Lili. Que você gosta. Pode continuar. Bom, nasci na igreja. E sempre minha vida foi assim, tipo, eu nunca, vamos dizer assim, experimentei o mundo. Então, esse sempre foi minha vida. Mas eu nunca tinha tido uma experiência realmente com Deus. Até um tempinho, bem tempinho atrás. E foi um dia eu estava... Enfim, minha vida foi toda normal. Eu estava levando em vida de ativismo. Essa é a palavra que eu queria achar. Ativismo. Eu trabalhava junto com minha mãe e meu pai nos projetos lá da nossa igreja antiga. E eu esquecia, tipo, das outras coisas. Eu só me preocupava de fazer. E nunca comunhão com Deus. Então, eu nunca tinha... desfrutar da presença, Isso. né? Eu nunca tinha conversado com Deus. Eu nunca tinha orado. Só era aquela oração como é? Monótona? Repetitiva. Monótona. E nunca senti Ele de verdade. E nunca me converti de verdade. Até que um tempinho eu veio muitas lutas. Aconteceu muitas coisas na minha família. E eu caí em depressão naquela época. E eu fiz muitas coisas erradas comigo mesma. Foi um tempo muito difícil para mim e para minha família. Depois daquele tempinho, eu estava indo naquele tempo, uma noite normal, que não daria nada aquela noite. Eu fui dormir, tipo, eu deitei na cama e eu consegui olhar para o céu da minha cama. E eu vi as estrelas, aquele céu estava bem estrelado naquele dia. E do nada veio um quebrantamento muito forte em mim. Eu comecei a chorar, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que meus pais nem sabem dessa história. Vou ficar sabendo agora. Revelações. Revelações. E eu comecei a chorar, veio um quebrantamento muito forte, eu não sabia o que estava acontecendo, isso já era de madrugada. Eu estava olhando no céu e do nada eu comecei a chorar. E veio na minha mente, tipo, se arrependa. Eu comecei a me arrepender dos meus pecados. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu não sabia. Aí eu chorei muito. E eu caí no sono de tanto chorar. E não era chorar de tristeza. Era aquele de arrependimento, quebrantamento. Aí eu tive um sonho. Nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia. Dormi e eu tive um sonho. Nesse sonho eu tive um encontro muito forte com Deus. E falava sobre o arrebatamento. E eu vi que eu desci o inferno.
Eita. Aí é um sonho muito forte. E eu realmente eu sentia na pele, assim, o inferno. Claro que não é como vai ser, mas foi muito desesperador. E eu acordei chorando. Aí eu não esqueci daquele dia. Aí eu me converti naquele dia e falei, vou mudar a partir de hoje. Glória E a foi Deus, isso. que lindo. Fala, Julinha. Tá. Eu entrei na igreja, primeiro eu estava vindo com uma família, né, de uns amigos nossos, e antes dos meus pais entrarem, eu continuava vindo como visitante. Eu lembro que o filho mais velho dela se batizou, e a minha mãe fala isso, tipo, eu não lembro muito, mas a minha mãe me conta que no dia do batismo dele, eu cheguei em casa e falei, mãe, você tem que ver, é uma coisa assim, linda. E eu lembro realmente da cena, a gente estava na igreja da Rua da Linha, e eu lembro da cena dele se batizando e tal. E aí minha mãe fala que eu chegava pra ela e falava, nossa, mãe, é a coisa mais linda, eu quero muito isso pra mim e tal. E assim, na primeira oportunidade que eu tive, eu me batizei. Só que quando a gente entrou na pandemia, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Só que quando entramos na pandemia, esse quadro de ansiedade acabou se agravando e eu também acabei entrando num quadro de depressão. E aí, eu lembro que num dia eu estava sozinha em casa, já estava de noite, já estava quase na hora de eu ir dormir. Eu tomava remédio controlado na época. Eu, assim, tomei muitos remédios meus, remédios da minha mãe. E eu simplesmente deitei para dormir na esperança que eu não acordasse mais. E eu lembro que eu acordei no outro dia e meu primeiro pensamento foi só chorar, tipo, por que eu ainda estou aqui? E eu lembro que o Espírito Santo falou na minha mente, você está aqui porque eu estou te dando uma outra chance. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é uma pessoa muito forte, eu tenho planos muito grandes para você. Glória a Deus. Dá pra ela. Depois dali, nossa, foi assim, um divisor de águas da minha vida de verdade. Eu sei que, às vezes, as pessoas que me olham de fora, assim, não pode parecer porque eu realmente não demonstro muito, eu sou um pouco fechada. Mas, assim, aquele dia na minha vida mudou muito. Acho que meus pais nem sabem dessa história, eles sabem, assim, Tem muita história que os pais vão do ficar que sabendo ocorreu. agora. Mas eles não sabem de tudo, mas foi assim, uma coisa que mudou assim, de verdade a minha vida. Depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa. Glória a Deus por isso, né? E o que eu também acho muito interessante é que nas outras religiões que existem no mundo, sempre os deuses, né, que eles têm, reivindicam, assim, você vai fazer isso, isso e isso, e assim você chegará ao paraíso. Ou, sei lá, para onde eles dizem que vão, né? Mas o nosso Deus, que é o único Deus, a única coisa que ele nos pede é para crer. Não é sobre você, não é só sobre o que você faz, não é sobre o que eu faço através de você. Glória É sobre a obra que eu fiz e o que eu ainda vou terminar. Glória a Deus. Sabe, não é sobre as suas obras, é o que eu faço através da sua vida. E isso é muito lindo, muito lindo. Que bom que vocês, né, nessa idade, né, têm essa oportunidade, porque, infelizmente, vocês veem na escola de vocês, talvez muitos exemplos mesmo de pessoas que, infelizmente, estão vivendo nesse contexto de ansiedade, de depressão, e porque ainda não se entregou, né, não abriu o seu coração, não se rendeu a esse amor. E para, assim, você quer falar alguma coisa, professor Hércules, para os nossos juvenis? Não, eu falei que na segunda parte eu falei que ia ficar mais quieto pro... Só ouvindo eles, né? Só ouvindo o testemunho. É isso aí. Eu queria que vocês, para a gente fechar, para a gente ir pro momento Do da ofertório? oferta, eu queria que vocês, assim, cada um de vocês falasse para as pessoas hoje que estão nos ouvindo, um pouco demonstrasse para elas esse amor, sabe? Esse amor que Jesus fez, o que Jesus já fez por vocês e o que ele pode fazer também na vida delas. Quem vai fazer primeiro? Então, eu vim de um contexto totalmente desfavorável. Assim, é aquela música, né? Olhando de fora quem iria ver. Mas ninguém dava nada, né? Porque uma menina que cresceu em uma família conturbada, somente com a mãe e etc. É muito difícil.
ninguém iria dar nada, sabe, para mim. E eu também não dava, eu não enxergava o meu valor. E eu tinha ansiedade. Hoje eu não falo que eu tenho, eu Você luto tinha, contra, exatamente. não tenho mais, graças a Deus. Mas eu era uma pessoa totalmente ansiosa, eu descontava em mim, né, fazia cortes. Coisas muito difíceis que eu passei. E talvez você esteja passando por esse momento agora. Talvez você esteja em aflição, esteja com dores mesmo, sabe? Você pode estar se sentindo rejeitado, pode estar se sentindo muito mal. Só que Jesus tem a cura para você. Glória a Deus. Ele não é um Deus carrasco que cobra de você coisas que humanamente são impossíveis. Ele te ama e ele quer cuidar de você. Amém, Jesus. Glória a Deus. E assim como foi comigo, ele quer te pegar no colo, ele quer dizer, venha, descansa em mim. Porque Glória a ele Deus. diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não vai apontar o dedo para você jamais. Ele só vai dizer, venha, creia em mim, e seus pecados serão sarados. Venha, como estás? É exatamente isso. Corra para ele, corra enquanto é tempo, porque ele é a única saída, ele é o único caminho. Não é uma opção, ele é o único caminho. E ele quer te receber, ele quer te amar. É isso. Amém. Muitas pessoas podem se perguntar por que eu nasci, por que eu estou aqui na Terra? Qual o fundamento? Por que eu estou aqui? Você pode ter certeza que Deus te criou para um propósito. Né? Você tem um objetivo para ser cumprido aqui nessa Terra. Né? Deus já foi lá no futuro e tipo assim, já desenhou tudo, preparou tudo para o que você tem que fazer, a sua caminhada, como que vai ser, e já observou tudo isso. E tipo assim, a cruz é o processo que você vai carregar para te levar ao propósito que Deus tem para você. Então, Deus tem preparado, tem desenhado algo para a sua vida, né? Embora as circunstâncias da vida venham tentar te parar, venham tentar te deter para cumprir os propósitos de Deus. Mas nunca se apoie nas coisas dessa terra. Sempre olhe para a cruz de Cristo. Amém. Sempre olhe para o Espírito Santo, que é o teu ajudador, que vai te consolar nos momentos de dores. Jesus não prometeu que as coisas seriam fáceis, mas em todas elas ele estaria com você, ao seu lado, caminhando com você. Forte, né? É forte, glória a Deus. Agora nós vamos agradecer vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são maravilhosos. Você queria falar alguma coisa, Luísa? Eu posso fazer uma oração? Eu senti de fazer uma oração. Pode. Pode? Pode sim. Feche seus olhos. E eu senti do Espírito Santo fazer essa oração para você que está com o seu coração angustiado, está com o seu coração desnorteado, né? Do que fazer. E eu orei com uma pessoa na escola esses dias que estava enfrentando essa situação. E todos os dias, quando ela me vê, ela agradece. Não é por mim, sim, por minha oração. É porque é o Espírito Santo que agiu, ele que transformou o coração dela e ela aceitou Jesus. Eu não falo isso porque é por mim, eu não tenho mérito nenhum nisso. Mas porque Jesus morreu na cruz por ela, né, e ela aceitou e foi transformada. Né? O Espírito Santo deu direcionamento para ela no que ela tem que fazer, que há momentos, tipo assim, coisas difíceis que ela estava passando. Mas eu quero fazer essa oração e confie que Deus vai transformar a sua história. Amém. Que a partir desse momento você foi liberta pelo Espírito Santo, você foi curada, porque é pelas pisaduras dele que você é sarada. Então, eu queria orar por você. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha de encontro com essa vida, meu Pai que está nos ouvindo. Pai, o Senhor conhece a história dessa pessoa. O Senhor desenhou algo muito lindo para ela. Glória a Deus. O Senhor tem um propósito para essa vida, Senhor. Graças a Deus. E eu peço para que o Senhor venha cumprir, Senhor, na vida dela. Meu Pai, aquilo que o Senhor preparou de tão lindo. Amém, Jesus. É algo tão incomparável, meu Pai. E eu peço também que o Senhor coloque no coração dela a certeza, meu Pai, da salvação. Amém, Senhor. A certeza, meu Pai, do amor do Senhor para com ela. Então, nesse momento, eu peço que o Senhor derrame o teu amor sobre ela, meu Pai. E o espírito de quebrantamento desça sobre ela neste momento, meu Pai. Que ela venha, meu Pai, se arrepender pelos seus pecados.
venha ser transformada, assim como Pedro foi transformado, meu Sim, Pai. meu Deus. Assim como tantos outros, né, durante toda a história, foram transformados, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Meu Pai, essa aula está sendo gravada, essa oração está sendo gravada, mas nós cremos que a oração está surgindo efeito agora, neste momento que ela está escutando essa oração. Meu Pai, transforma, construa uma nova história, Senhor. Mude o destino desta vida, meu Pai. Não importa o lugar onde ela se encontra, Senhor, mas o Senhor, a Tua cruz, meu Pai, pode alcançar onde ela estiver. Amém, Jesus. Alcança essa vida, meu Pai. Escreva o nome dela, meu Pai, no livro da vida. E derrame o Teu amor mais uma vez sobre a vida dela, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigada, criança. Juvenice, tá jogando no maternal. Muito obrigada pela presença de vocês, por contribuir, né, com os testemunhos, com a oração. Agora nós vamos para o momento da oferta. Um momento muito precioso. Vai estar aparecendo aí na tela, né, o Pix, o PicPay, as contas da igreja. Nós esperamos que vocês estejam hoje à noite aqui também, no culto, para nós adorarmos ao Senhor nesse domingo tão precioso, né? Glória a Deus. A gente não pode esquecer de falar do voto. Nós cremos que nós vamos comprar esse espaço que nós estamos, onde a gente faz tantas coisas preciosas aqui, né? Que edifica tanto nós, pessoas que vêm até aqui. Então, em nome de Jesus, nós precisamos da sua ajuda, que o Espírito Santo toque no coração de quem está assistindo, né, para ajudar a gente, para comprar esse espaço aqui, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Amém. Glória a Deus. Vamos orar agora, né, para terminar nossa aula. Nossa aluna Sofia vai orar. Vamos lá, então. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até hoje, Senhor. Não deixando faltar nada para cada um de nós. Amém, meu Deus. Senhor, peço perdão pelos nossos pecados, as nossas iniquidades, Senhor. Não merecemos, Senhor, o teu amor. A tua morte na cruz por nós, não merecíamos aquilo, mas mesmo assim o Senhor fez, o Senhor cumpriu. É verdade, Jesus. E por isso hoje temos o direito da salvação. Muito obrigada, Senhor. Venho agradecer por isso também, Senhor. Em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, as nossas iniquidades. Senhor, continua conosco todos os dias de nossas vidas. Por Amém. favor, te Obrigada, peço. Jesus. Venha nos abençoar, cada um que está aqui. Muito obrigado por essa aula que acabou de acontecer, Senhor. Venha abençoar os professores. Sim, Jesus. Venha abençoar cada um de nós e as nossas famílias. E venha estar conosco, Senhor. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. E venha abençoar as próximas aulas também. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Gente, tchau. Dá tchau, gente. Tchau.